É com imenso prazer que eu digo a você que a partir de agora a gente inicia o módulo 1 da Biologia dentro desse projeto. Ao todo nós teremos mais de 200 aulas, 8 módulos, mas em especial esse aqui de Bioquímica e Biologia Celular vai te dar base para compreender a biologia nos seus mínimos detalhes. Eu costumo dizer que não adianta a gente querer atropelar a biologia. Não adianta a gente querer pular degraus para subir essa escadaria de conhecimento dentro das ciências biológicas. Você não consegue entender de maneira plena a histologia, a fisiologia humana, a embriologia, a fisiologia vegetal, se você não tiver boa base de bioquímica e biologia celular. E a gente começa a consolidar essa base agora. Eu me chamo Guilherme, eu sou professor de biologia e te convido. Vem comigo. Meu querido Tatuzinho, minha querida Tatuzinha, preste bastante atenção, a gente começa o nosso módulo 1 agora. E esse módulo, como você já percebeu, é dividido em duas frentes. Nós temos a frente da bioquímica e, na sequência, a biologia celular. Biocel é a biologia celular. Serão algumas aulas de bioquímica e depois mais umas tantas aulas de biologia celular. A gente vai trabalhar os componentes que formam os seres vivos em detalhes, cada grupo de componentes, e depois a gente começa a falar dos tipos de células, as estruturas presentes nas células, as funções de cada uma dessas estruturas, a multiplicação celular, enfim, tem muita coisa para a gente ver nesse módulo 1. E aí vamos começar pelos componentes químicos dos seres. O que existe dentro de um ser vivo? Se a gente comparar quimicamente uma baleia, um ser humano, uma bactéria, uma água viva, quais são as diferenças químicas que a gente tem entre esses seres? Eu antecipo para vocês, são mínimas. Muito embora a complexidade funcional de um ser humano é muito maior do que de uma bactéria, se a gente analisar percentualmente, os componentes químicos presentes em ambos os seres são os mesmos. Olha que coisa doida. Basicamente, todo ser vivo vai ser feito de componentes inorgânicos e componentes orgânicos. Esses componentes inorgânicos são água e sais. E os orgânicos, que a gente vai ter um monte de aulas sobre eles, são os glicídios, os lipídios, as proteínas, os ácidos nucleicos, as vitaminas, toda essa galera aí. E o que eu quero dizer para vocês? Muito embora a gente tenha muitos componentes diferentes, cerca de 98% da sua massa corporal, ou da massa corporal de uma bactéria, ou da massa corporal de uma baleia, ou de um tigre, ou de uma árvore, cerca de 98% da massa corporal de qualquer ser é esses elementos químicos aqui. O famoso CHOMPS, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Eu não vou detalhar cada um desses elementos químicos, a gente não vai falar onde que se encontra cada um deles em detalhes, eu vou fazer um panorama geral para vocês, mas depois, nas aulas subsequentes, vocês vão entendendo cadê esses elementos, aonde eles se inserem, beleza? Então vamos lá, aonde que a gente tem carbono nos seres vivos? Em todas as moléculas orgânicas. Lembre-se que molécula orgânica é aquela que tem o carbono associado a hidrogênios. Então, muito cuidado, porque a gente costuma dizer que a química orgânica é a química do carbono. Mas uma molécula de CO, monóxido de carbono, não é uma molécula orgânica. CO2 também não é uma molécula orgânica. Agora, o CH4, opa, tem carbono, tem hidrogênio. Esse é o metano. Esse componente é orgânico porque temos carbono associado a hidrogênio. Todas as moléculas que você está vendo aqui como orgânicas vão ter carbono e hidrogênio, carbono e hidrogênio. Então se ligue, carbono está presente em todas as moléculas orgânicas e hidrogênio também está presente em todas as moléculas orgânicas. Com um detalhe especial, a grande maioria desses componentes vão ter também o oxigênio. Então a gente já pode dizer que dentro da química orgânica que a gente estuda na biologia, 3 elementos são essenciais: carbono, hidrogênio e oxigênio. Mas tem oxigênio em moléculas orgânicas? Claro!
Lembra aí, por exemplo, da fórmula da glicose. C6H12O6. A gente tem carbono, a gente tem hidrogênio, a gente tem oxigênio. Nos lipídios também tem. Nas bases nitrogenadas que formam o DNA também tem. Então, esses 3 componentes são muito abundantes. Até porque H, que é o hidrogênio, e o O, que é o oxigênio, juntos vão formar a molécula de água, que também está presente abundantemente dentro dos seres vivos. Então se ligue que moléculas orgânicas vão ter carbono, hidrogênio e oxigênio, e esses 2 elementos aqui ainda formam a molécula de água. Então a gente já justificou por que eles são tão importantes nos organismos vivos. Agora, prof, e o nitrogênio? Quando fala de nitrogênio, você tem que já de cara lembrar das bases nitrogenadas, que vão formar os materiais genéticos. Professor, mas eu nem sei o que é isso ainda. A gente vai ter aulas sobre isso lá na frente. Só aguarda. Bases nitrogenadas vão ser importantes para formar o nosso material genético, DNA, RNA. A gente também tem uma base nitrogenada super famosa chamada adenina, que vai se ligar a 3 fosfatos e vai formar uma molécula também muito famosa chamada adenosina trifosfato, o famoso ATP. Então você tem nitrogênio no ATP, nas bases nitrogenadas e também nas proteínas. Proteínas, a gente vai ver lá na frente, são formadas por aminoácidos. Essa porção amino, esse radical amino que a gente tem lá nos aminoácidos, tem nitrogênio. Tudo isso a gente vai ver com calma em aulas subsequentes. O fósforo, prof, obviamente está no ATP, adenosina trifosfato, também está presente no DNA, também está presente no RNA. A gente vai ter fósforo também formando dentes, o tal fosfato de cálcio, formando os ossos, também na forma de fosfato de cálcio, é a estrutura que dá rigidez a ossos e dentes, mas isso eu deixei para depois. O enxofre, pessoal, ele é muito importante em alguns tipos de proteínas e enzimas. Ele está associado, está conjugado a determinadas proteínas e com isso essa proteína consegue desencadear a sua ação. Muito embora a gente não estude com mais profundidade a importância do enxofre, ele é elementar no nosso bom funcionamento, na nossa saúde. Ele está presente em alguns tipos de proteínas, mais para frente a gente vai entender que tudo, absolutamente tudo que funciona em uma célula é proteína. E se o enxofre faz parte de algumas delas, obviamente ele é essencial. Beleza? Então esse é o CHOMPS. Todas as formas de vida que a gente conhece no nosso planeta precisam elementarmente desses 6 elementos. Ok? Então vem para cá. Os componentes inorgânicos são água e sais. A gente vai ter aulas sobre isso. Os componentes orgânicos são glicídios, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos e vitaminas. Massa. Como que esses componentes estão distribuídos nos organismos? Eu fiz um gráfico aqui para vocês. Porcentagem dos componentes nos seres. Ah, professor, mas isso não cai no vestibular. Cai sim. Preste bastante atenção. A maior parte, da grande maioria dos organismos, é água. Eu coloquei aqui que varia entre 75% e 85%, mas esse valor é um valor muito relativo. Se a gente pegar, por exemplo, uma pessoa idosa lá com seus 90 anos, a gente sabe que o idoso vai ter menos água que isso. Um idoso vai ter 63%, 64% do corpo constituído por água. Agora a gente pega, por exemplo, uma água viva. Bom, a água viva ela é composta em 98% ou 99% de água. Isso aqui é um valor médio, que serve para a maioria dos seres, mas claro, não é uma regra. 75% a 85% em média dos seres é composto por água. Qual que é a outra porcentagem maior? A segunda maior porcentagem, tirando a água, é a de proteínas. E é isso que já caiu em vestibulares. Quando a gente tira a água de um ser, o que a gente tem de elemento mais abundante? As proteínas. E na sequência, os lipídios, 2% a 3%, os glicídios apenas 1%, os ácidos nucleicos, que é o DNA e o RNA, também 1%, e esse 1% final representa outros elementos. Como assim, professor, outros elementos? Dá uma olhada aqui. O que faltou eu caracterizar nesse gráfico? Faltaram os sais. Os sais estão numa porcentagem muito menor que 1%. Mesma coisa a gente pode falar das vitaminas.
Então, os componentes em menor quantidade estão aqui, principalmente sais e vitaminas, que são elementos reguladores do nosso funcionamento corporal. A gente vai ver isso melhor lá pra frente. E aí eu coloquei umas informações que podem ser úteis para vocês, pelo menos para anotar aí. Se a gente tirar a água, quais são os elementos que aparecem com mais relevância? Proteína forma 72% dos organismos em média, os lipídios 14,5%, os glicídios, os ácidos nucleicos e os outros elementos 4,5%. Ok? Essa é a nossa primeira aula, é uma apresentação daquilo que a gente vai ver daqui para frente e eu espero que você acompanhe toda essa playlist com muita atenção e muita dedicação. Segura aí que eu tenho um recado final para você. Se liga que estudar é muito mais um objeto de transpiração do que inspiração. Se você ficar esperando vir a inspiração, a vontade para estudar, você não vai a lugar nenhum. O negócio é ralar, o negócio é transpirar e fazer do seu estudo um hábito. Com certeza, isso vai fazer diferença na sua vida. Um grande abraço, fique bem e até a próxima aula. Tchau, tchau.